Salve meus amigos, eu sou o Johnny Garcia. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui diferente. Hoje eu não vou estar falando de disco, de música, de nenhuma banda. Hoje nós vamos para um outro caminho. Hoje nós vamos falar de um ator que ficou marcado praticamente com um personagem. Embora ele tenha vivido alguns outros, ele ficou marcado com um único personagem. Mas é um personagem que marcou realmente não só a carreira dele, como marcou também as séries humorísticas dos anos 60 e é lembrada por pessoas, pelo menos da minha idade, né? Pessoas com mais de 40, mais de 50, com certeza saberão de quem eu tô falando. E eu tô falando do centenário de Don Adams, que ele ficou famoso por ter interpretado o impagável Agente 86. Antes disso, eu queria pedir para você se inscrever no canal, curtir aí o vídeo, pelo menos se você gostar do vídeo, curte, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho aí para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente vai estar lançando aos poucos aí de novidade. Eu peço desculpas por não poder estar colocando tantos vídeos, mas é o que eu já expliquei há algum tempo atrás. Eu não tenho tempo disponível assim de sobra para poder estar elaborando os vídeos. Quanto mais tempo eu puder ter, mais sobrar assim, eu vou estar elaborando mais alguns. E também justificando outra coisa, a intenção do canal, aqui quando eu montei, não é só falar de música. Apesar do Johnny Rock Garcia, né, eu sou um amante do rock and roll, sou músico, tenho banda, canto, toco guitarra. Apesar de tudo isso, é claro que eu amo o cinema, as séries, as HQs, vocês podem ver aqui atrás aqui, né, coleções aí que eu tenho de HQs aí. Eu sou aficionado pelo universo DC, apesar de saber das lambanças que vem acontecendo nos últimos anos, né, no cinema, tudo, mas... E a Marvel dando de 10-0, mas hoje nós vamos falar do Agente 86, na verdade nós vamos falar de Don Adams. E é claro que falando de Don Adams não tem como eu não falar de Agente 86. Bom, como eu disse, o Don Adams, ele nasceu, ele fez 100 anos, teria feito, evidentemente, se tivesse vivo, teria feito 100 anos nesses dias atrás, aí, no dia 13 de abril de 2023. Ele teria feito 100 anos, ele nasceu no 13 de abril de 1923, né? Ele nasceu lá em Nova York. E o nome dele era Donald James Yarney, né? Ele era de origem judaica, tudo. E como que ele vai buscar o sobrenome Adams? Através da primeira esposa dele, né? A cantora Adelaine Adams, né? Que foi a primeira esposa dele. E ele acaba pegando emprestado o sobrenome dela, e ele justificou em entrevistas por que ele fez isso no começo da carreira dele. Ele escolheu porque quando ele era chamado para os papéis, né, para poder fazer teste em audições de elenco, ele era sempre chamado, os atores eram chamados por ordem alfabética, e ele com o sobrenome Yarney, com Y, ele era o último sempre a ser chamado. Muitas vezes nem era chamado, porque já tinham escolhido já quem ficaria com um determinado papel. E aí, quando ele coloca o sobrenome Adams, né, ele passou a ser um dos primeiros a ser chamado, e foi uma grande sacada dele isso daí. Aliás, uma curiosidade na vida do Don Adams, antes dele ingressar aí na carreira de ator, ele chegou a servir o exército americano, né? E ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele chegou a participar da Batalha de Guadalcanal, lá nas Ilhas Salomão. E olha só, ele foi o único sobrevivente do batalhão lá que ele fazia parte, né? E depois, quando ele retornou, né, da batalha, ele ficou durante um ano internado, né? A coisa foi séria mesmo. Mas enfim, passou essa fase aí, né? O grande sonho dele e a grande veia cômica dele, evidentemente, acabou levando ele para as artes cênicas, né? Bom, o Don Adams, ele acaba entrando para televisão, né? Ele atuou um pouco antes ali no teatro, na Broadway, ele fazendo alguns papeizinhos bem insignificantes, mas quando ele estreia na televisão, ele vence um concurso de talentos, né? E ele acaba indo participar de um programa do comediante Bill Dana, né? E ele acaba fazendo um papel de um detetive, né? Que atuava no hotel. E o interessante, vocês vão ver até nas fotos aí, que quem também atuava nessa série, isso foi em 1963, né? Atuava o Bill Dana, né? Que era o ator principal ali, né? O centro, né? E o Don Adams, ele fazia um papel de um agente ali no hotel, né? Que seria um embrião do que viria a ser o Agente 86. E quem atuava ali com eles também era o Jonathan Harris, né? Tá vendo aí na foto aí? Que também ficaria famoso dali a alguns anos. Ele seria o Dr. Smith, né? Naquela série Perdidos no Espaço. Aliás, nesse mesmo ano de 1963, o Don Adams, ele também começa a atuar como dublador. E essa profissão dele de dublador é algo que depois, lá pra frente, seria algo corriqueiro na carreira dele. Mas vamos passo a passo. Aí ele começa também a atuar como dublador, até que em 1965
ele se tornaria o mundialmente famoso, né? Ele ia começar a interpretar a série que ficou mundialmente famosa, que virou a carreira dele, que seria o quê? A série Get Smart, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, o Agente 86, onde ele vivia o papel do agente Maxwell Smart, né? Aventuras impagáveis. A série, na verdade, ela era o quê? Ela era uma caricatura do 007, né, do James Bond. Lembrando que naquela época, nos anos 60, os Estados Unidos, o mundo, né, mas os Estados Unidos viviam aquele período da Guerra Fria, né? Então, estava muito em voga ali, muito na moda, o cinema, as séries, tudo sempre ali envolvendo, né, os filmes do James Bond, né, na época, tudo ali envolvendo a Guerra Fria, a Rússia e tudo mais. E o Get Smart, o Agente 86, vai pro mesmo caminho, só que é claro, o 007 aqui e aqui o Agente 86, que era um impagável, né, um trapalhão, ele e a fiel companheira dele, que depois seria a esposa, eles iriam se casar depois, lá mais pro fim da série, né, a impagável 99, que era vivida pela Barbara Feldon, né. A série, ela foi criada pelo Buck Henry e pelo genial Mel Brooks, né? E ela foi produzida pelo Daniel Melnick. Não tinha como dar errado, né? Principalmente por ter ali o nome do Mel Brooks, né? O Mel Brooks, pra mim, é um dos poucos gênios do humor que ainda tá vivo, né? O cara, um deus, né, do humor. E a série, ela foi exibida pela NBC americana, né? Só que a princípio, o papel não seria do Don Adams, né? A princípio, eles iam oferecer pro ator Tom Poston, né? Eles iam oferecer, o papel tinha sido feito para ele, só que daí a NBC, o Don Adams já era um ator contratado, né? Então foi natural que quando chegou lá o projeto, que seria o Tom Poston, eles fizeram essa alteração e falaram, olha, só que a gente vai querer já o nosso ator contratado, porque seria mais barato do que ter que contratar um outro ator, né? E ofereceram, né? Foram lá levar pro Don Adams, que a princípio recusou. Né? A princípio ele recusa, né? Ele teve que ser convencido pelo Mel Brooks e pelo Buck Henry, né? Que explicaram, olha, vai ser um sucesso, né? Tem tudo para dar certo e deu mesmo certo, né? E para quem não sabe, o Tom Poston, ele chegou a participar da série depois. Ele chegou a viver um agente da causa aí, né? Tá aí a foto aí. Ele até participa da série como um dos vilões aí da caos. A série Get Smart, aqui no Brasil, Agente 86, mas a série lá americana, a Get Smart, ela estreou na NBC no dia 18 de setembro de 1965. E foi um sucesso, como eu disse, monstruoso, né? Não foi por acaso que ela rendeu pro Don Adams diversos, ele foi indicado para diversas premiações como o Globo de Ouro, o Prêmio Emmy, inclusive o Emmy, ele ganhou 3 vezes, né? 3 anos consecutivos ele ganhou o Prêmio Emmy como melhor ator de séries comediantes. Ou seja, graças à boa interpretação dele. Ele não tinha, realmente, foi o papel certo para a pessoa certa. Ele interpretava o trapalhão Maxwell Smart com muito, né? Ele marcou o personagem, né? E foi um sucesso, meus amigos. Quem é mais da minha idade, quem já passou dos 40 e pôde assistir, né, quando passava na televisão, sabe, né, que a gente se divertia com as aventuras impagáveis dele e da 99, como eu disse, que era vivida pela Barbara Feldon, né? E uma curiosidade, a Barbara Feldon, ela era 5 centímetros mais alta do que o Don Adams, né? Então as cenas que eles gravavam juntos, né? Se você conseguir assistir, você vai ver que ele sempre tá mais alto ou na mesma altura que ela ali. Ele tinha que subir num caixote ali de madeira, para ele poder ficar na altura dela ou maior que ela, porque hoje acho que não teria problema, mas naquela época, esteticamente, a mulher ser mais alta, ele era o personagem principal, então tinha esse detalhe aí. Mas ela, igualmente, com ele, eles eram os astros, né? Ele, principalmente. Tinha o chefe também, tinha diversos outros agentes aí, mas tudo girava em torno sempre do Maxwell Smart, um agente atrapalhado, e dos planos da Caos, né? Para dominar o mundo, enfim. E, cara, se a gente começa a falar do Agente 86, a gente acaba entrando nos episódios, nas maluquices, né, do sapatofone, do cone do silêncio, que o chefe ficava louco, que não queria usar, e ele insistia, não, vamos ter que usar o cone do silêncio, enfim.
eu vou me ater pouco, senão a gente vai falar só do Agente 86, mas eu quero falar um pouco mais da história do Don Adams. Bom, a série ela foi produzida de 1965 até 1969 pela NBC americana, né, como eu disse, e depois ela tem uma última temporada de meados de 1969 até 1970, que ela passa para CBS, né? E nessa última temporada, aí eles já estão casados, né? O Agente 86, o Maxwell Smart e a Agente 99, e já tem um filho, né? Aí eles já estão casados. Esse último episódio envolve mais eles já como marido e mulher. Uma outra curiosidade, né? O Agente 86 é o Maxwell Smart. Nunca foi revelado na série qual era o nome da Agente 99, né? Ela ficou só conhecida sempre como Agente 99. O último episódio foi ao ar, né, pela CBS no dia 15 de maio de 1970. Acabou a série, passado ali pouco tempo, já no começo dos anos 70, o Don Adams ele vai fazer parte de um outro seriado, né, também humorístico, que era o The Partners, né, onde ele, junto com o Rupert Cross, eles viviam dois agentes, vai aparecer aí algumas cenas aí, eles viviam dois agentes policiais, né? E a série contava as aventuras, as missões deles. É claro que também tinha essa pegada humorística, mas não rolou, não deu certo. Teve só um ano de série e já foi cancelada já. Aí o Don Adams ele começou a participar como ator convidado, né, de uma sériezinha aqui, alguma coisa ali, sendo que ele passou a ser frequentemente chamado. Ele foi o ator convidado que mais participou daquela série Love Boat, o Barco do Amor. Ele foi vamos dizer assim, dos atores convidados, aquele que mais participou, né, da série Love Boat. Mas ele ficou tão marcado no personagem Maxwell Smart, né, o Agente 86, que em 1980 resolvem lançar um filme, né, a volta do Agente 86, né, A Bomba que Desnuda. Só que curiosamente sem a participação da Bárbara Feldon, né? Quem interpreta aí a gente, não tem Agente 99, né? Ela não participa do filme. O Maxwell Smart, nessa aventura, que foi um filme, né? Quem participa, quem vive a personagem aí, Agente 34, né? É a Sylvia Kristel, a eterna, né? Ficou famosíssima pela Emanuele, né? Bom, o Don Adams depois chegou a declarar que detestou fazer esse filme, né? Que só fez esse filme pelo alto cachê que ele recebeu, porque o filme mesmo ele detestou fazer. O filme segue, é uma homenagem ao Agente 86, né, dos anos 60, mas de fato não é vamos dizer assim, não se compara à série, né? Mesmo porque um longa-metragem, você, por ser um filme, né, mais de uma hora, você tem que ter muita piada ali, e muitas das piadas, eles repetiram aquelas antigas piadas da série, né? O filme passou aí batido, não chegou a ser nenhum grande sucesso, tanto que não teve nenhuma volta assim logo em seguida, né? Daí, a partir de 1983, o Don Adams ele começa a trabalhar como dublador naquele desenho Inspetor Bugiganga, que fez até um certo sucesso, tanto que a série, os desenhos do Inspetor Bugiganga, durou de 1983 a 1985. Só que daí existe esse vácuo aí, um período agora que ele atua como dublador, além do Inspetor Bugiganga, ele começa também a fazer dublagem de alguns outros desenhos. Ele começa a recusar papéis, porque ele só era chamado para fazer comédia. E é complicado, né, você ter feito uma comédia que marcou tanto quanto o Agente 86, e aí você vem fazer uma outra comédia. Então ele começou a recusar, ele começou a ficar meio desanimado da atuação, e ele começa a recusar os papéis que chegavam para ele. Tanto que nesse período ele começa a atuar como diretor de comerciais, né, comerciais para TV. Depois disso ele ainda participou de uma série canadense, né, já lá para finais dos anos 80, a Check It Out, né, que durou 3 temporadas. Depois ele trabalhou no filme De Volta à Praia, Back to the Beach, né, também participando ali bem num papel bem secundário, né. É um filme que resgatava a nostalgia da Turma da Praia, né, que foi estrelado pelo Frank Avalon, né. Mas, como eu disse, um papel bem secundário, né. Enfim, aí a gente chega em 1989 e quando ninguém espera, tem um novo filme, né, um novo, vamos dizer assim, um longa-metragem, um novo longa-metragem pro Agente 86. Só que dessa vez, com ele, né, o Don Adams vivendo o Maxwell Smart e a volta da Bárbara Feldon, né? Ela participa nesse filme, né, o que ficou conhecido como Get Smart Again. Isso em 1989, né? Aqui no Brasil ele saiu como Agente 86 de novo, né? E dessa vez ele até fica mais feliz
com esse filme justamente por ter a participação da Bárbara Feldon. Foi um filme, na verdade, que foi feito para TV, né? Não foi um filme para os cinemas nem nada, foi um filme que passou direto na TV. Isso foi em 89. Aí passam-se alguns anos, em 95, volta a série. Né? Não aquela série dos anos 60, evidentemente, porque né, o Don Adams já estava bem mais velho, né? Mas volta a série Agente 86 e com a participação do Don Adams e da Bárbara Feldon. Eles faziam papéis, evidentemente, do Agente 86 e 99, já mais velhos, e as aventuras, na verdade, é do filho deles, né? Que também... quem passa a ser o chefe agora do controle é o Agente 86, e as aventuras é do filho dele, que evidentemente vive o papel de um agente atrapalhado, né? Assim como era o pai, e numa maneira de tentar renovar e resgatar a série. Claro que não deu certo, né? A série era uma série que ela marcou, mas ela marcou muito também pela época dela, né? Talvez hoje não fizesse o sucesso que fez na época, né? Então, talvez por esse detalhe, essa nova etapa do Agente 86, mas com as aventuras do filho dele aí, né? Não pegou. Quem interpretava o filho deles era o ator Andy Dick, né? Mas como eu disse, flopou, vamos dizer assim, não rolou, né? Enfim, daí pra frente, né? Como eu disse, o Don Adams ele recusava os papéis, né, que chegavam até ele. Ele sempre foi lembrado pela comédia, mas ele era lembrado mesmo pelo Agente 86. Então, quando algo envolvia o Agente 86, talvez ele até aceitasse, não sei, talvez pelo desgaste desses dois filmes e da volta da série, acho que resolveram não mexer mais nisso. Pelo menos não com ele, né? Depois a gente sabe que teve uma nova refilmagem, com novos personagens aí, tentando reviver o Agente 86, que pra mim serviu mais como uma homenagem, né? Porque, tanto que também não rolou. Mas, nesses últimos anos aí, depois dele viver essa última temporada dessa série com o Andy Dick, né? E com a Bárbara Feldon, ele passou a atuar só como dublador, né? Dublando de novo lá o Inspetor Bugiganga, fazendo a dublagem de um ou outro desenho aqui, e assim ele foi, até que no dia 3 de março de 2004, o Don Adams faleceu, né? Vítima, né, de um câncer no pulmão, ele veio a falecer e ficou aí o legado dele, né, marcado justamente por esse personagem aí, que foi o que marcou a carreira dele, que foi o Agente 86. Pessoal, quando eu fiz esse vídeo aqui hoje, foi levando em consideração, primeiro, que quando eu tinha meus, sei lá, 8, 9 anos, meus 10 anos de idade, eu era fissurado em assistir na televisão o Agente 86 e era gargalhada mesmo, porque as situações são impagáveis. Talvez muita geração aí mais recente não conheça, né, não tenha assistido, e por isso que não imagina o que significou, né, o Agente 86 e todas aquelas maluquices. E quando eu falo só de ter a mão do Mel Brooks ali, a gente já sabe que é algo... Opa, pelo menos você tem que assistir para tirar sua conclusão, porque o Mel Brooks, onde ele coloca a mão, né? A gente sabe, tudo que ele põe a mão envolve a comédia, né? É coisa de qualidade. O Agente 86 marcou época, e os 100 anos do Don Adams, ele não foi um ator que, embora ganhou 3 prêmios Emmys, ele nunca concorreu a um Oscar, nunca interpretou um grande filme, ele ficou marcado só por Agente 86, mas ficou marcado por um grande personagem que marcou época, né? E tenho certeza que tem inúmeras pessoas que curtem, amantes mesmo dessa série cômica aí. Tanto é que existe um livro que eu não queria deixar de indicar para vocês, que ele foi escrito pelo Odair Braz Jr., né? Ele foi lançado já em 2008, ou seja, já faz tempo, que é esse aqui, ó. Top Secret, Agente 86, né? O velho truque do livro cheio de curiosidades. Aqui, ó. É um livro muito legal, cara. Só que aqui não é um livro sobre o Don Adams, é um livro sobre a série, né? O Agente 86. Cara, é muito legal. Ele conta como surgiu, ele conta cada um dos episódios, ele dá uma breve sinopse de cada um dos episódios de toda a temporada, as curiosidades, quais eram as armas secretas, quais eram os planos da Caos. Cara, é feito por assim como eu disse, um amante dessa série tão cômica, tão engraçada, que foi o Agente 86, né? Lá fora, originalmente, o Get Smart. E, ou seja, serve pra gente ver que eu não sou um maluco sozinho, né? Tem mais malucos que amavam o nosso saudoso Agente 86 e o tão bem interpretado pelo Don Adams. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Na verdade, eu tava pensando em elaborar um outro vídeo, mas eu falei, não vou deixar passar não. Eu já tinha feito um videozinho mais curto aí, né? Pras outras mídias aí que eu tenho,
que exigem uns vídeos mais curtos, eu já tinha falado no dia do centenário dele, eu já tinha colocado. Mas eu falei, não vou deixar, aqui no YouTube eu vou fazer um especial falando do Don Adams, principalmente pelo fato de que eu procurei para saber se existia algum vídeo, algum documentário falando aqui em português sobre a vida dele, e não achei. Então eu entendi que é um momento muito propício pela data simbólica, 100 anos, e também porque, né, como eu disse, marcou época. Esse personagem aqui, o Agente 86, ele marcou, né, uma geração aí que deu muitas gargalhadas, como eu dei também. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero, né, como sempre eu falo, espero não ter falado demais. Espero que a minha pronúncia, né, não tenha sido tão desastrosa, né, mas é de coração. Fiz o vídeo porque realmente gosto, assim como os outros assuntos aí também, todos que eu faço envolvendo música, são assuntos que eu gosto. Eu não vou vir aqui para falar o que eu não gosto, né? Se o canal é meu, eu vou falar coisas que eu gosto. Tá bom? Pessoal, gostou? Obrigado, dá o joinha aí, curte aí, me siga para mais vídeos, aciona aí o sininho aí para ficar por dentro dos próximos vídeos aí, e vamos que vamos, beleza? Salve, galera, obrigado, valeu, até a próxima.